uns aos outros. Aproveito para, mais uma vez, desejar a todos uma Páscoa muito abençoada. Esta pode ser a nossa melhor Páscoa, glória a Deus. Eu creio que sim, está a ser uma grande bênção. Nós hoje vamos à Palavra de Deus e vamos terminar esta série que nós iniciamos no início do ano, Nascer de Novo. Nascer de Novo, esta é a 9ª lição desta série. Para a semana nós vamos iniciar uma nova série que depois no final irei explicar melhor o que é que vai acontecer. O título desta última mensagem é Quem nasce de novo não tem medo da morte. Quem nasce de novo não tem medo da morte. Uma das características de quem nasce de novo é o facto de não ter medo de morrer. Não porque procuramos a morte, mas porque sabemos para onde vamos. Quem nasce de novo sabe para onde vai. Sabe que esta vida, ela não termina no dia em que este corpo tornará ao pó. Sabemos para onde vamos. E hoje nós vamos ver o exemplo da vida dos discípulos de Jesus Cristo, que há um antes e um após nascer de novo. Os próprios discípulos de Jesus Cristo tiveram de nascer de novo. E durante um bom período que andaram com Jesus, eles ainda não tinham nascido de novo. E há uma grande diferença. Nós vamos ver o antes. Nós vamos ver o antes em que eles viviam com medo e o após eles terem nascido de novo, esse medo saiu do coração deles e eles se tornaram pessoas cheias de ousadia, cheios do Espírito Santo, cheios de fé. E é isso que caracteriza aqueles que nascem verdadeiramente de novo. E neste ponto que eu quero falar, vou falar uma coisa, não me levem a mal, mas você já vai entender porquê ao longo desta lição. Nós vamos ver que quem teme a morte não é perfeito na fé. Quem teme a morte não é perfeito na fé. Eu não estou a dizer com isto que a pessoa não tenha fé, mas a fé não está madura. E precisamos deixar que a fé amadureça neste entendimento que hoje nós vamos analisar. E vamos ver então o exemplo dos discípulos. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Mateus 8. Mateus, capítulo 8, versículo 23. E nós vamos ver no Novo Testamento algumas passagens desta imperfeição, digamos assim, da fé, em que a pessoa que teme a morte não é perfeito na fé. Então vamos ver Mateus 6, 8, versículo 23, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Vou parar aqui um pouco. Eu acho absolutamente interessante a narrativa desta passagem. Diz que ele entrou no barco, seus discípulos o seguiram e ele provavelmente, não sei, só sabemos que estava a dormir, não sei se era por cansaço ou porque lhe apeteceu dormir, e as ondas cobriam o barco, batiam no barco. Quem já andou de barco sabe que é uma sensação aflitiva quando as ondas se levantam de uma maneira mais forte do normal e quando a água bate no casco do barco, e naquela altura não estamos a falar de navios, estamos a falar de barcos mesmo pequenos, que eles eram agitados por qualquer vento, por qualquer mexida do mar forte, mas ele estava a descansar, estava a dormir. Versículo 25 diz: E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo:
Senhor, salva-nos. Será que Jesus está aqui a falar de salvação? De ir para o céu? Não, ele salva-nos do quê? Salva-nos porque a seguir diz assim, que perecemos. Por outras palavras é assim, olha que vamos morrer, a coisa está feia. Salva-nos. E versículo 26 diz, e ele disse-lhe, por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando nós vemos aqui esta passagem, e vemos Jesus a repreender o vento e o mar, e quando ele diz aos seus discípulos, por que temais, homens de pouca fé? Ele não estava a criticar os discípulos por eles não terem tomado a ação de repreender os ventos e os mares, e o mar. Ele não estava a criticar por isso. Ele estava, no fundo, a chamar a atenção, porque é que tendes medo? Por outras palavras, eu estou aqui com vocês. Qual é o vosso problema? Vocês têm medo de quê? De morrer? Do que é que vocês têm medo? Eu estou aqui convosco. Eu estou no barco com vocês. E então, Jesus menciona esta situação e para eles foi uma maravilha por verem o mar aquietar-se e o vento aquietar-se. Que homem é este? Perguntaram, exclamavam os seus discípulos, uns com os outros. Mas agora vamos ver mais à frente na narrativa de Mateus, nós vamos ver mais à frente uma outra história semelhante, outra vez no barco, outra vez no mar. E podemos abrir agora as nossas Bíblias em Mateus capítulo 14, Mateus 14, versículo 22. E diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para a outra banda. É como se Jesus dissesse assim, olha, estou aqui em Almada, estavam ali em Almada, passem o rio por lá para o outro lado, para Lisboa, eu já lá vou ter com vocês. E eles foram, e enquanto Jesus ficou a despedir-se da multidão, tinha acabado de pregar. Versículo 23 diz, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Ele ainda foi orar, Jesus. Chegada já à tarde, estava ali só. Entretanto, o barco estava no meio do mar. Os discípulos já estavam no barco no meio do mar, ali no meio do rio, a atravessar. E o barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Veja, gritaram com quê? Com medo. Dizem algumas lendas no passado que quem visse algo acontecer do género, um fantasma, era sinal de morte certa. E eles, ao olharem Jesus vindo a caminhar pelo mar, é uma coisa que não é normal de se ver. Não há nenhum homem que consiga fazer isto. E Jesus fê-lo. E eles pensaram que era um fantasma, gritaram com medo, porque provavelmente pensaram, é desta que vamos morrer. Versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, sentindo o vento forte, teve medo. Lá veio o medo outra vez. Teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, porque duvidaste? Porque duvidaste? Mais uma vez nós vemos aqui, peço desculpa, mas ainda o versículo 32, e quando subiram para o barco,
acalmou o vento. Provavelmente alguém poderá pensar assim: então eles não aprenderam lição lá atrás, quando lemos em Mateus 8? Eles não aprenderam lição? Não viram Jesus a repreender o vento e o mar? Por que é que eles não fizeram o mesmo agora? É exatamente por isso que eu disse há pouco, que Jesus não está a criticá-los, por assim dizer, por eles não repreenderem o vento e o mar, mas sim pela falta de confiança que eles têm, porque Jesus está com eles. Amados, eu quero dizer a vocês, Jesus está connosco. Jesus está contigo e comigo todos os dias da nossa vida. Por vezes Ele pode estar distante, por vezes Ele pode estar até, parece a nós que Ele está a dormir, mas Jesus sabe tudo o que está a acontecer ao nosso redor. Ao ponto de que nesta fase aqui da história diz que Jesus provavelmente sabia que a situação com eles não estava boa, mas caminhou em direção dos seus discípulos ao encontro deles. E mais uma vez Jesus diz assim: homens de pouca fé, porque duvidas? Então, amados, quando nós temos medo, seja de que assunto for, e hoje estamos a falar da questão da morte, nós não somos perfeitos na fé. E Deus deseja que a nossa fé amadureça, que cresça, que se torne forte, assim como daqui a pouco já vamos ver que os discípulos tiveram uma transformação tremenda nesta área, passaram a ser pessoas audazes, cheios de fé, cheios de, aliás, destemidos, e eles enfrentaram situações incríveis que vem relatado ao longo do livro de Atos e também vem relatado nas cartas do apóstolo Paulo, as cartas de Pedro, de Tiago, enfim, de tantos homens e mulheres de Deus, discípulos de Jesus Cristo, que quando eles nasceram de novo, eles tornaram-se audazes, tornaram-se cheios de fé, tornaram-se destemidos. Glória a Deus. E nós, como filhos de Deus, nós nos tornaremos também assim, já somos assim destemidos, porque a graça de Deus e o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Glória a Deus por isso, amém? Mas vamos ver ainda mais uma situação, Mateus capítulo 6, Mateus 6, os evangelhos, tanto Mateus, Lucas, João, nós vemos muitas vezes os discípulos a vacilarem, vemos muitas vezes os discípulos a duvidarem, e Jesus, ao longo dos seus 3 anos de ministério, andando com os seus discípulos, ele os ministrava, ensinando a eles os princípios do reino dos céus, até que eles começaram a ver. Por isso é que no início desta série, não é? Estava a lembrar-me agora de Nicodemos, quando Jesus dizia assim: Nicodemos, necessário é nascer de novo, porque quem não nasce de novo não vê, não entende aquilo que é a verdade do reino dos céus. E então Mateus 6, versículo 25, Jesus está também a falar e diz assim: por isso vos digo, não andeis preocupados, cuidadosos, não andeis com medo quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Claro que sim. Nós temos muito mais valor que qualquer ave, apesar de que toda a criação, toda a natureza, todos os animais, foi Deus que criou e é bonito, mas nós somos mais importantes do que os animais, e assim como Ele cuida deles, Ele também cuidará de cada um de nós. Depois, versículo 27 diz assim: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, preocupações e medos, acrescentar um côvado, 1 centímetro, digamos assim, à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão,
em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé, homens que não estão maduros na fé, homens que não são perfeitos na fé. Amados, não tem mal nenhum nós vivermos um tempo na nossa vida em que não somos perfeitos na fé, mas precisamos de dar espaço ao Espírito Santo para Ele trabalhar na nossa vida. E precisamos de confiar e de trabalhar nesta confiança no nosso Deus. E quando nós confiamos em Deus, à medida que o tempo vai passando e nós vamos amadurecendo na fé, este medo da morte, este medo de seja do que for, vai se dissipando do nosso coração. Daí que, quando nós somos revestidos com o poder do alto, quando nós somos revestidos com o Espírito Santo, é fundamental esse revestimento do Espírito Santo. E esse revestimento só vem, presta atenção, agora vou dizer uma coisa que parece dura, mas é verdade. Esse revestimento só vem, não é por falar em línguas, vem por nascermos de novo. Vem por nascer de novo. Necessário é que vocês nascem de novo. Irmãos, durante um bom período os discípulos andaram com Jesus, viram sinais, viram maravilhas. E na sexta-feira estávamos a falar com vocês em direto, na nossa reunião lá em casa, a dizer a vocês, dando o exemplo do povo. O povo andou durante 40 anos no deserto e viram sinais e maravilhas quase todos os dias. Com regularidade eles viam a mão poderosa de Deus. A água brotava da rocha sobrenaturalmente. Alimento caía do céu sobrenaturalmente. Cordonizes vinham ter com eles para eles comerem sobrenaturalmente. Eles viram coisas absolutamente fantásticas, mas poucos entraram na terra prometida. Só a geração que tinha o mesmo espírito que Caleb e Josué, só esses é que entraram na terra prometida. Porquê? Porque eles viam o quê? Eles viam aquilo que muitos não viam. Eles viam que se Deus é por eles, ninguém pode ser contra. Eles confiavam em Deus, eles conseguiam ter o discernimento e tinham, digamos assim, uma fé madura, confiança madura neste Deus maravilhoso que está connosco todos os dias da nossa vida. E era essa a esperança deles. Por isso é que eles eram destemidos. Quem fazia parte do mesmo espírito de Josué e Caleb, eles tinham o mesmo espírito, eles eram destemidos. E por isso eles conseguiram conquistar a terra prometida. Eles tiveram que derrotar os inimigos, porque a terra estava ocupada por inimigos. E foi na força de Deus, foi nesta fé que eles conseguiram vencer. Porquê? Será que eles não poderiam ter um dia ou outro de um pouco de medo ou assim? Provavelmente, mas eles agarravam-se mais à confiança em Deus. Irmãos, quando eu disse há pouco que quem nasce de novo não tem medo da morte, eu não estou a banalizar a morte. Nós respeitamos a morte. A Bíblia fala, Paulo fala que a morte é o último inimigo a vencer. Nós não podemos desrespeitar os inimigos porque eles são fortes, são difíceis. Nós não podemos banalizar as tribulações porque elas são reais e são difíceis. Claro que ninguém está a querer banalizar a morte. Eu não estou a dizer que o que eu quero dizer é que nós temos que respeitar sim os inimigos, mas há um Deus que está do nosso lado, que é superior a tudo que se possa levantar contra ti e contra mim. Glória a Deus. E é nesse Deus que nós precisamos cada vez mais desenvolver esta fé e esta confiança. Por isso é que, meus amados, quando às vezes a gente ouve falar assim, em tal país foi lá um pregador e
1000 e tal pessoas nasceram de novo. E depois, lá não sei onde, 500 mil pessoas nasceram de novo. Amigo, nascer de novo não é só chegar lá à igreja e o pastor diz: quem é que está aqui que quer entregar a vida a Jesus? Amém, aleluia. Nascer de novo é muito mais do que isso. Nascer de novo é ver aquilo que a maior parte das pessoas infelizmente não vê. Quem vê, tem. Quem não vê, não tem. Nascer de novo é ver. É ver o quê? É ver os princípios do reino dos céus. É ver este entendimento de fé. É eu ter a fé e crer de todo o meu coração que nem a morte me pode vencer, glória a Deus. Nem a morte nos pode vencer. Porque o Evangelho é a vitória sobre a morte. E quem não crê nesse Evangelho vai estar sempre com medo de morrer. Vai estar sempre com medo de morrer. E quem tem medo de morrer tem medo de qualquer coisa. Tem medo das dificuldades. Quando vem um Covid-19 fica logo em pavor. Porquê? Porque não é perfeito na fé. Necessário é que tu nasças de novo. Disse Jesus a um mestre das Escrituras. Está a ver porque é que nascer de novo não é assim de qualquer maneira? Nós precisamos nascer de novo. Nós até podemos ser mestres em muita coisa. Mas se a gente não vê aquilo que eu vos tenho ensinado ao longo desta série, verdadeiramente ainda não nascemos de novo. E esta mensagem não é só para ti, é para mim também. Nós precisamos de ouvir isto muitas vezes. Isto não é fácil o que eu estou a falar hoje, porque vem contra toda uma construção que nós durante anos e anos fomos habituados a construir um pensamento sobre Deus que não é assim como nós estamos habituados a ouvir falar. Por isso é que eu costumo dizer muitas vezes que a maior parte das pessoas que frequentam as igrejas, no modo geral, no mundo inteiro, nós vemos igrejas enormes, com milhares e milhares de pessoas, e a gente pensa assim: está tudo salvo. Oh, irmão. Oh, irmão e irmã. Gostava eu que fosse assim. Gostava eu que toda a gente estivesse salva. Porque a salvação vem quando nós verdadeiramente nascemos de novo. Nascemos de novo. Agora ouça o que eu vou dizer. Preste bem atenção ao que eu vou dizer agora, que isto é fundamental. A nossa segurança está no amor que Deus tem por nós. Eu vou voltar a repetir. A tua segurança, a minha segurança, não está no Eurogrupo, não está na Europa, não está no Trump, não está nos Estados Unidos, não está na China, não está na ciência. A tua e a minha segurança não está em nenhuma pessoa, nem sequer no Estado português, nem no emprego que tu tens, porque hoje estás empregado e amanhã podes estar desempregado. Então, pastor, onde é que está a minha segurança? A tua segurança e a minha segurança, sabe onde é que está? No amor que Deus tem por nós. Tu tens fé mesmo, tu acreditas mesmo que Deus te ama? No fundo do teu coração, tu acreditas mesmo que Deus te ama? Então, se tu acreditas que Deus te ama, do que é que tu tens medo? Ai, pastor, eu não sei, mas eu agora não sei como é que vai ser a minha vida com o Covid. Amados, se nós temos mesmo a certeza, do fundo do meu coração, por exemplo, minha esposa está aqui, está a assistir aqui ao vivo. Estou casado com ela, vai fazer 30 anos. Você sabe uma coisa? Eu tenho a certeza no meu coração que ela me ama. E vou contar uma coisa que aconteceu esta noite. Esta noite tive um sonho, e no sonho que eu tive, um sonho maluco, como muitos sonhos a gente tem, no sonho eu vi que a minha mulher me estava a abandonar, ia-se embora, não queria mais viver comigo. Foi um sentimento tão estranho no sonho, mas sabe que no mesmo sonho, eu estava a ver ela a ir embora, e no sonho, no meu íntimo, dizia assim: mas ela não vai embora porque eu sei que ela me ama. E quando eu acordo do sonho, olhei, ela já não estava ali deitada ao meu lado, que ela acordou primeiro, e eu pensei assim:
Onde é que ela foi? Mas lá dentro do meu coração, eu sei, ela não me abandonou porque eu sei que ela me ama. E é uma confiança que eu tenho no meu coração. E a prova está que ela está aqui. Ainda hoje louvou juntos, estamos aqui juntos com vocês. Então, amado, eu quero dizer uma coisa. Deus te ama. Por amor de Deus, acredita nisso. Deus te ama de tal maneira, como um amor tão forte, tão forte, tão forte, que Ele jamais te abandonará. Jamais te abandonará. Jamais. E se for a nossa hora agora, desta confusão toda, irmos embora, partirmos, morrermos, glória a Deus. Qual é o teu problema? Ai, pastor, mas eu queria viver mais uns tempinhos, eu ainda preciso fazer isto, eu também quero me casar, e depois quero não sei o quê. Até se for a hora, imagina que amanhã, depois da Páscoa, Deus determina terminar este mundo. O que é que você quer fazer? Ai, eu quero viver mais um tempinho. Mas se Deus quer terminar, qual é o teu problema? Qual é o teu problema e o meu problema? Sabe qual é o nosso problema? É que nós ainda, verdadeiramente, não estamos perfeitos na fé. Porquê? Porque nós temos medo. Nós temos medo. Temos medo e o medo está nesta falta de confiança, de segurança no amor de Deus, que Ele tem por nós. Outro grande segredo que eu quero ensinar assim neste dia de Páscoa é o seguinte. Porque Páscoa é isto, amados. Se calhar vocês estavam à espera aqui, lá vai ele falar da cruz. Eu estou a falar da cruz, só que de outra maneira. Esta é que é a verdadeira cruz. Esta é que é a verdadeira Páscoa. E agora veja, outra coisa importante é o seguinte. O principal alicerce da nossa fé é a vitória sobre a morte. O que é um alicerce? É um pilar. Imagina uma casa. E agora está na moda as pessoas comprarem casas e restaurarem-nas. Uma casa tem vários pilares, mas há sempre aqueles pilares em que você não pode mexer neles. Não pode parti-los, nem pode mudar de um lado para o outro. São pilares fundamentais para a casa estar bem enraizada, para não cair. Ora, eu quero dizer assim a mim também a todos nós o seguinte. A nossa fé, a fé verdadeira em Deus, ela tem como pilar principal, que você não pode mexer, nem eu. O que é que ela tem como pilar principal? Esta certeza que é da vitória sobre a morte, a promessa da ressurreição e da vida eterna. Amor, irmãos, agora ia dizer amor, estava a pensar na minha mulher. Mas também vocês são os amores, glória a Deus. Mas vamos ver o que a Bíblia diz em João capítulo 11. João 11, veja aí, João 11. Irmãos, eu estou entusiasmado com esta mensagem, sabe porquê? Porque ela faz parte de mim no meu coração. É uma certeza que eu tenho no meu coração. Eu não tive a graça, nem você, nós não tivemos a graça como os discípulos tiveram de ver Jesus pessoalmente, em carne e osso. Pois é um privilégio. E eles deixaram-nos a sua palavra escrita. E vamos ver o que é que Jesus nos deixou escrito. Não foi aquele que escrevesse, mas o que é que ele falou e que os discípulos escreveram. João 11, versículo 21 a 26. Jesus tinha-se atrasado para ir ter com os amigos dele, que ele tanto amava, a Marta, a Maria e também o irmão Lázaro, o irmão delas. E diz aqui assim, versículo 21, e disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Isto foi a Marta a falar com Jesus. A tal que andava muito ocupada, em que Jesus dizia, Marta, Marta. Mas olha como ela aqui diz algo muito engraçado. Olha, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei
Se pedires alguma coisa a Deus, Deus te concede, como quem diz, eu sei que tu tens poder, se quiseres, podes ressuscitar o meu irmão. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E ela respondeu-lhe, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, que é aquela que todos nós estamos à espera também. Essa é a promessa. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Olha só, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca, presta atenção à palavra, nunca morrerá. E agora ele faz uma pergunta a ela e faz também a nós todos hoje. Crês tu nisto? Crês tu isto? Tu crês mesmo nisto? Só uma coisa, meus amados. Quem já morreu em Cristo, quando chegar o último dia, como a Marta fala aqui, o dia da ressurreição, eles ressuscitarão. E aqueles que vivem, que é o nosso caso, estamos a viver, ainda estamos vivos, ainda estou vivo. A boa notícia é que nós nunca vamos morrer. Bem, os nossos amigos, se ouvirem isto, quem não conhece o Evangelho vai pensar assim, este tipo é maluco, então nunca vais morrer, então és o quê? Vais viver quantos anos? Nunca vais morrer. Não sabes que toda a gente morre? Na lógica do mundo, toda a gente morre. E a maior parte das pessoas acham que a morte é o fim da linha. Mas na lógica de Deus, e aqui é onde a nossa fé está alicerçada, e é o pilar fundamental da fé, é que a fé no Evangelho é que nós, que cremos em Jesus Cristo, não vamos morrer. Nunca morreremos. Glória a Deus. Eu não vou morrer. O meu corpo vai se tornar em pó. O meu corpo pode envelhecer, pode ficar doente, pode ficar todo partido. Mas eu nunca vou morrer. Crês tu nisso? Tu nunca vais morrer. Crês tu nisso? Sabe? Quem nunca nasce de novo não entende isto. Porque não vê, não entende. Mas quem nasce de novo, entende, passa a ver. Por isso é que quando nós vemos aquilo que os outros não veem, nós estamos seguros. Ainda na sexta-feira a Célia dizia aos irmãos que ela vai trabalhar todos os dias para Lisboa e ela não tem medo. E é verdade. Já várias pessoas me perguntaram também a mim, então você não tem medo? Eu disse, não, medo de quê? Eu não tenho medo de nada. Eu só não deixo vir vocês para aqui, para a igreja, porque precisamos de cumprir as regras que o governo instituiu. Mas se nós pudéssemos furar essas regras, eu tinha todo o maior prazer de vocês virem todos para aqui todos os domingos. Porquê? Porque eu não tenho medo. E mesmo que alguém tivesse contaminado ou que a contaminação viesse, se chegar a nossa hora de ir, vamos. Se não é a nossa hora de ir, Deus vai curar-nos. Glória a Deus, qual é o problema? Mas as pessoas não conseguem ver isto. Muita gente não vê isso. Não vê. Porquê? Porque as pessoas leem a Bíblia, leem o Evangelho, mas não veem. Só vê quem nasce verdadeiramente de novo. Quem nasce de novo. Por isso, meus amados, nós precisamos de ouvir muitas vezes esta série. Esta série, Nascer de Novo, está no YouTube, está lá destacada, para nós ouvirmos e ouvirmos e ouvirmos até isto se fazer luz. O verdadeiro Evangelho é isso. É nós não termos medo absolutamente de nada, nem da morte. Existem relatos históricos, relatados em outros livros, que na altura, no tempo dos Atos dos Apóstolos, os discípulos que pregavam sobre a ressurreição, esta era a mensagem principal do Evangelho. Eles sempre falaram da ressurreição. Você sabe porque é que Paulo foi morto e foi preso? Por falar da ressurreição dos mortos. Ele foi julgado e foi condenado à morte por pregar acerca da ressurreição, porque ele pregava às pessoas que nós não vamos morrer, nós vamos viver eternamente com Deus. Mas as pessoas não acreditavam. Muitos acreditavam,
mas a maioria, infelizmente, não acreditava. E muitos até andavam dentro das igrejas, daí que é as cartas dele, que eles vinham com outros evangelhos, e por isso sempre foi a luta do apóstolo Paulo, foi a expor os falsos irmãos, os falsos apóstolos, os falsos pastores que vinham com falsos evangelhos. Mas eles tinham tanta certeza do poder da ressurreição e da vitória sobre a morte, que eles eram destemidos e era isso que fazia com que as pessoas os admirassem. As pessoas tinham admiração pelos discípulos de Jesus Cristo. E quando eles foram revestidos com o poder do alto, oh, glória a Deus, olha aí, veja aí, por exemplo, Atos 6, só para lembrar, por exemplo, Estevão. Estevão foi um tipo que enfrentou a morte de cabeça erguida, sem medo algum. Ele pregou o evangelho de tal maneira que muitos dos principais da sinagoga, pessoas com poder de liderança, inclusive até o próprio Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo, na altura perseguia a igreja e ele foi quem consentiu a morte de muitos e apoiava o apedrejamento aos cristãos. E Saulo estava lá e viu a morte de Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Olha aqui, versículo 8, Atos 6, 8 diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheios de fé e poder. Glória a Deus. E diz que o versículo 10, aquele pessoal não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Glória a Deus. E se nós formos ler mais à frente, agora aqui assim no versículo, capítulo 7, versículo 55, esta história é muito bonita, vocês têm que ler isto depois com mais atenção. E no versículo 55 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, cheio do quê? Do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Lá estava ele a ver tudo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Glória a Deus. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmãos, o que é a morte? É adormecer. Aqueles que têm um bom sono, você chega à cama, adormece rápido e de repente não sente mais nada, a não ser quando acorda. A morte é isso. É a dormir, é adormecer. Por isso é que muitas vezes nós encontramos isto aqui. Eu estou a dizer isto não é porque alguma vez tenha morrido, mas eu estou a dizer isto porque sempre eu vejo, desde o Velho Testamento e o Novo Testamento, que eles lidam com a morte como esse momento da morte como um adormecer. É um sono que vem e o espírito sai do corpo. Mas a pessoa, a verdadeira pessoa que somos nós, continuamos a viver. Por isso é que Estevão diz assim: recebe o meu espírito, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Glória a Deus. Que medo é que este homem tinha? Nenhum. Enfrentou aquela malta toda, enfrentou o apedrejamento. Ele podia ter fugido. Quando ele começou a ver que eles estavam a ficar azedos, ele podia ter dado à sola, mas ele manteve-se. Ele manteve-se. E ele foi, digamos assim, o primeiro mártir após a vinda do Espírito Santo, naquele dia de Atos. Ele foi o primeiro mártir, digamos assim, que morreu perseguido por pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amados, há tantos exemplos. Vejam, por exemplo, o exemplo de Paulo. Estou quase a terminar. Vejam Atos 20. Paulo foi das pessoas que mais sofreu por amor a Jesus Cristo. E ele era destemido. Pedro é a mesma coisa. Pedro morreu
crucificado de cabeça para baixo, por amor a Jesus e amor ao Evangelho. Paulo foi morto, passou uma boa temporada preso, onde ele escreveu uma boa parte das suas cartas às igrejas, na prisão. Mas pessoas que nunca se calaram de pregar o Evangelho. Porque o Espírito Santo, quando vive dentro de nós, ele tira todo o medo. Mas porquê é que ele tira todo o medo? Por causa daquilo que eu falei há pouco. A nossa segurança está no amor. Quem não tem esta certeza do amor, quem não ama, como diz a Escritura, não é perfeito. Aliás, quem tem medo não é perfeito no amor. E por isso eu estava a dizer há pouco, meus amados, que a nossa segurança está no amor que Deus tem por nós. Quando você tem esta segurança e esta certeza que Deus te ama, você não tem medo de nada. Se amanhã você ficar desempregado, você não tem medo, porque Deus vai providenciar um outro trabalho. Se amanhã você perder o negócio todo e o seu negócio for por água abaixo por causa do Covid-19, não há problema, porque você sabe que Deus o ama e Deus vai criar uma oportunidade diferente e outro negócio vai nascer. Se amanhã você perder, seja o que for. Por isso é que Jesus dizia lá em Mateus assim: a vida é mais importante que a roupa. Se tu perderes a roupa, Deus vai te arranjar outra roupa. Porque se Deus veste os lírios, também vai vestir a ti. Se tu perderes o pão que comes, Deus vai te arranjar outro pão. A lógica de Deus não tem nada a ver com a nossa lógica. Glória a Deus. Os irmãos estão a entender? Isto é muito importante, meus amados. E Paulo, em Atos 20, versículo 23, estava a chegar ao fim da vida dele. Ele tinha a certeza. E há uma coisa engraçada que eu vejo, isto aqui é agora uma à parte, eu vejo nos homens de Deus na Bíblia o seguinte, como por exemplo Paulo. Nós sabemos quando vai chegar o dia que a nossa morte está-se a aproximar. Nós sabemos. É impressionante, porque Paulo sabia que estava a chegar ao fim do tempo dele. E diz aqui assim, Atos 20, versículo 23, diz assim: 22 diz assim: e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ele já estava a preparar a igreja, vocês não me vão ver mais. E ele estava a dizer: eu não tenho a minha vida como preciosa. É o que Jesus dizia assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, salva-la. Amados, se nós nos agarramos às coisas desta vida e tentar confiar naquilo que temos agora, nós vamos nos afundar. Vamos nos afundar como Pedro se afundava, a não ser que Jesus estenda a mão. Temos é que confiar em Jesus, confiar neste amor que Ele tem por nós. Ele tem poder para ressuscitar os mortos e tem poder para ressuscitar tudo. Tudo o que a gente possa perder, Ele ressuscita de novo. Não importa a tua idade. Não importa. Ele tem poder porque Ele é Deus. Ele é divino, Ele é Deus. E mais à frente, no capítulo 21, versículo 8, Paulo dizia assim: e no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7,
ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter connosco, tomou a cinta de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogávamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo vai ao encontro da morte. Ele sabia o que é que estava à espera. Ele vai ao encontro. E versículo 14: E como não podíamos convencê-lo, nos aquietámos dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Havia profecias. Havia o profeta Ágabo que dizia: Não vás a Jerusalém. Mas ele sabia que tinha que ir, porque era a vontade de Deus. Algumas pessoas olham para isto e dizem assim: Então, mas se o Espírito Santo estava a avisar, porque ele foi? Foi apenas uma certeza ainda mais no coração de Paulo, que ele estava no caminho certo. Ele ia a caminho da morte. Eu pergunto a si, que me está a ver neste momento, se você soubesse que daqui a 6 meses você vai morrer em tal parte, mas que Deus queria que você fosse lá, por amor a Ele, por amor ao Evangelho, será que você iria caminhar a caminho dessa morte? Ou fugiria dela? Amados, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não estou a pedir a ninguém para desejar a morte, nada disso. Apenas desejo que não precisamos de temer nada. Esse é o meu desejo. É o desejo desta mensagem hoje aos nossos corações, é que não estamos aqui a pedir para você ser um suicida, não estamos aqui a dizer para você desejar a morte, não é nada disso. Pelo contrário, devemos ter cuidados, como é óbvio, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que nós não precisamos de temer nada, nem sequer a morte. É isso que Deus quer falar connosco nesta Páscoa. Por isso esta Páscoa pode ser a melhor Páscoa de todas. Porquê? Porque hoje o Espírito Santo, através da leitura da Palavra de Deus, nos está a fortalecer, nos está a mostrar este lado para que a gente veja que a morte não é fim e não há que ter medo dela, no nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Irmãos, eu creio que estamos a viver um tempo histórico. Ficará para a história de como Deus protegeu-nos, a nós todos, protegeu os seus neste tempo do Covid-19. Eu creio. Eu creio que a Igreja de Jesus Cristo tem uma oportunidade de fazer história. Muitas coisas interessantes e sobrenaturais Deus vai fazer no meio do seu povo, no meio daqueles que são seus. No caso de alguns serem chamados para ir para a glória, eu quero dizer uma coisa: se alguém for chamado para ir para a glória, não é derrota nenhuma, nem é falta de fé nenhuma. Porque nós todos caminhamos um dia para ir para a glória. E não há que ter medo desse dia. Glória a Deus. Eu termino com 1 de Pedro, capítulo 1. O tal Pedro que muitas vezes foi confrontado por Jesus, como Jesus dizendo a ele: homem de pouca fé. Pedro se tornou num homem com muita ousadia. E ele escreveu várias coisas nas suas cartas. E há uma passagem que eu gosto imenso, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que isto tem a ver com o que estamos a falar hoje, com a força que há neste Evangelho, com este pilar da fé, que é a nossa certeza, a vitória sobre a morte e a promessa da ressurreição e da vida eterna. E Pedro dizia assim, na sua carta, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, nascemos de novo, aleluia! Vou repetir, irmãos: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Nascemos de novo, para quê? Para quê que nascemos de novo?
e agora vem a resposta, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar. Presta atenção agora. Guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados, estáis seguros, estáis guardados, estáis seguros mediante a fé, na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Glória a Deus. Nascemos de novo para quê? Para vermos o quê? Ver o quê? Vermos esta segurança. Nós estamos seguros. Seguros em quê? Estamos seguros pela fé, guardados para que nós recebamos uma herança incorruptível, incontaminável. E esta herança, meus amados, não é aqui na terra. Esta herança não tem nada a ver com Mercedes, com casas com piscina, com muito dinheiro no banco, com negócios de sucesso. Não é nada disso que nós nascemos de novo. Nós não nascemos de novo para termos uns Estados Unidos na nossa casa, um Eldorado, uma riqueza profunda, que nem sei o que é de fazer com o dinheiro. Não é nada disso que Deus quer para nós. Não é essa a fé. A fé não é para isso. Então, pastor, é para quê? É o que nós estamos aqui a falar. Estamos seguros. Uma coisa é uma garantia. Eu não vou morrer. Tu não vais morrer. Esta é a nossa segurança. Esta é a nossa Páscoa. Glória a Deus. Esta é a nossa Páscoa. É isto que nós estamos a celebrar. Estamos guardados para esse dia. Para o último dia. Se você ler em casa depois com calma 1 Coríntios 15, eu peço que vocês leiam 1 Coríntios 15 durante a semana. Vocês vão ler o quê? Paulo a dizer assim: se nós não acreditarmos nisto, miseráveis homens nós somos. Mais vale ir para a praia. Mais vale a gente deixar de ter igreja. Mais vale nós deixarmos de pregar o Evangelho. Miseráveis nós somos se nós confiamos em Deus só para esta vida. Esta vida não é nada. Esta vida são 2 dias. Veja, eu fiz na sexta-feira 50 anos. Passou assim. 50 anos, foi-se. Mas aquilo que está à minha frente é uma eternidade. É a vitória sobre a morte. É um corpo novo que eu vou receber e tu também vais receber. Incorruptível. Incorruptível. Não vamos ficar mais doentes. Não vamos mais chorar. Não vamos mais sofrer a dor. Nós viveremos com Deus para sempre. Aleluia. Esta é a Páscoa. É a Páscoa do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos baixar as nossas cabeças, por favor. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer de todo o meu coração pela palavra que hoje foi aqui falada. Senhor, nós, neste dia de Páscoa, nós nos alegramos em Ti. E, acima de tudo, nós estamos seguros e confiantes que nem a morte nos vai desviar de Ti, Senhor. Nós iremos viver contigo para sempre. Glória a Deus. E eu te peço agora, Senhor, que Tu mostres esta segurança ao coração de todos que me estão a ver neste momento. Senhor, mostra essa segurança. Faz com que a gente nasça verdadeiramente de novo, Senhor. Abre-nos olhos para vermos, Senhor. Só Tu, Jesus, nos podes abrir os olhos. Abre os olhos a este povo português. Abre os olhos aos nossos irmãos, às nossas famílias. Abre os olhos, Senhor, para que nós possamos ver esta incorruptibilidade, esta herança incontaminável que está à nossa espera. Um dia nós iremos viver contigo para sempre. Em o nome de Jesus Cristo. E enquanto aqui estivermos neste mundo, faz-nos destemíveis,
Faz-nos audazes. Faz-nos, Senhor, que nem um Estevão, Senhor, que não tinha medo de nada. Assim que nós possamos enfrentar os Covids todos da vida que venham aí nos próximos tempos, seja Covid, seja o que for que vier aí, seja o anticristo que vier aí, não importa. Nós levantaremos a nossa cabeça cheios de ousadia, de fé, porque sabemos para onde vamos e estamos seguros nesta palavra. No nome de Jesus.